Olá, turma. Vamos para a videoaula de ciências. A gente vai ver as transformações da matéria. Ok? Vamos ler aqui para a gente começar a entender. Se observarmos ao nosso redor, podemos perceber que muitos materiais têm sua estrutura modificada, ou seja, eles sofrem constantes mudanças em sua forma. A caixinha de suco que amassamos e jogamos no lixo, o arroz que aumenta seu volume ao ser cozinhado, a água que vira gelo no congelador, entre outras. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não. De acordo com esse conceito, as transformações sofridas pela matéria podem ser classificadas em físicas e químicas. Vamos ver primeiro as físicas, ok? As transformações físicas são aquelas que não produzem novas substâncias, ou seja, a matéria continua a mesma. Sendo assim, o tamanho, a forma e a aparência do material podem sofrer mudanças na sua composição. Lembrando que a gente estudou matéria, objeto, corpo, né? A matéria, corpo e objeto. Então, quando eu pego a matéria madeira e transformo em uma mesa, essa madeira ela foi transformada em mesa, a mesa deixou de ser madeira? Não. Então, é uma transformação física, que é isso que ele quer explicar pra gente. Vamos ver o exemplo do papel. Quando pegamos um pedaço de papel, a forma e o tamanho mudam, né? Se eu rasgar, vai ficar menor, mas vai deixar de ser papel? Não, vai continuar sendo papel. Mas as substâncias que compõem os pedaços recortados continuam as mesmas. Ao lado aí a gente vê os blocos de gelo. O gelo nada mais é que água no estado sólido, endureceu, né? E para reverter essa transformação e tornar água novamente, basta retirá-lo do congelador. Então é física, porque mesmo o gelo duro a gente sabe que é água, né? Vamos passar agora para os metais. Metais como o bronze e o ferro são derretidos para que dessa forma sejam remodelados em diversos produtos. Também é uma transformação física, mesmo que se derrita o ferro para fazer cadeira, fazer um cano, né? Fazer grades, portões, né? Não vai deixar de ser ferro. Então, isso é a transformação física. Quando você pega um objeto e transforma ele, e ele continua com a mesma matéria. Não muda de cor, nem de... acho que talvez só não muda de cor. Vamos ver a química. Nas transformações químicas, a composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias se alteram, dando origem a compostos diferentes. Dizemos então que ocorreu uma reação química. Então, quando a matéria passa por uma transformação em que ela vai mudar a cor ou a substância que tem nela, a gente vai dizer que é química. Vamos ver aqui os exemplos. Pronto. Reações químicas são transformações irreversíveis, não voltam mais. Depois de transformado, não volta mais, certo? Material transformado não pode voltar ao que era. Vamos ver os exemplos. Alguns metais reagem aos poucos com o oxigênio, causando um fenômeno chamado oxidação. Nesse processo, o metal se transforma em ferrugem, sofrendo uma alteração em sua composição. Então, quando o ferro contém ferrugem, aquele ferrugem que está lá em cima do ferro vai voltar a ser ferro? Não volta mais. Então, é uma reação química. Um pedaço de madeira, se transformar ele na mesa, ele continua sendo madeira. Mas se queimar, quando ele é queimado, ele não volta mais a ser madeira, certo? Então,
houve uma reação química. Os materiais de origem orgânica, né, como os alimentos, como os restos de animal, folha ou frutos, sofrem uma transformação química. Você nota que quando as comidas vão apodrecendo, eles vão criando, as bactérias vão transformando, dissolvendo elas, né? Então, quando acontece a decomposição dos frutos através dos fungos das bactérias, isto é uma reação química. Vamos responder essa primeira atividade aí que está aí ao lado. Vocês vão ver aqui a reação, se é física ou se é química. Olha aí o vidro. O vidro foi quebrado em pedaços menores. Quando a gente quebra o vidro em pedaços menores, vai deixar de ser vidro? Não. Então, quando a matéria é transformada, foi transformada. Estava numa garrafa e agora são vários cacos de vidro. Foi uma transformação física, porque não deixou de ser vidro. Na outra, tem aí um alimento, é um pão cheio de bolor, que é aqueles fungozinhos que cria no pão. Quando tem esse bolor, o pão ou o alimento aí, ou o fruto, vai deixar, né, de ser o que era, porque muda a cor e você vê que muda também o formato. Então, vai ser uma reação química. Depois, embaixo, ele pergunta: o que caracteriza cada transformação acima, como química e como física? Então, o que caracteriza? O vidro quebrado, né, não deixa de ser vidro. E lá embaixo são frutos morfados, né, ocorre a mudança de cor e vai ocorrer o que? Do tamanho que ela vai murchar, né? Então, a resposta seria essa. Vocês vão fazer a atividade da página 18, a página 19. Deixa eu ver aqui. Pronto, essa página aqui vocês vão colocar lá o que é transformação reversível e irreversível. Reversível, o material pode voltar à sua forma anterior. Irreversível, não pode voltar à forma anterior, né? Colocar aqui o que é transformação física ou química. Papel rasgado é o que? Físico. A lata amassada é física, porque se desamassar a lata, ela volta pro local dela mesmo. O de fósforo lá queimando, quando queima a química, não vai mais voltar a ser madeira. E a lata enferrujada também é química, porque o ferrugem não volta, não deixa a latinha, né, voltar o seu formato eu não sei se é ferro ou se é alumínio aqui. Ok? Agora vamos ler esse texto aí que tem de lado. Leia o texto a seguir. A água que evapora dos rios, mares e lagos vai se acumulando na atmosfera. E à medida que a temperatura diminui, o vapor de água se condensa, formando as nuvens. Quando elas ficam bastante concentradas, ocorre a precipitação, fazendo com que a água retorne à superfície em forma de chuva. A transformação ocorre com a água do texto acima. É física ou é química? Mesmo que a água evapore, mesmo que a água seja aquecida, ela vai fazer o quê? Ela vai deixar de ser água quando ela virar chuva, quando ela virar vapor. Então, vai ocorrer uma transformação física, porque a água passa de uma forma para outra, mas ela continua sendo água, né? Da mesma coisa. E aí, na quinta, vocês vão escrever ações do seu cotidiano que causem transformações físicas ou químicas em algum material. Depois, converse sobre a sua resposta. Não vai dar para a gente conversar, mas vocês vão escrever as transformações. Eu vou colocar aqui, terminando essa atividade, aí vocês vão ver do videozinho e escrever aqui alguma coisa que vocês vão ver lá do vídeo, das reações químicas ou físicas, que vão escrever aqui, certo? E até a próxima aula. Vejam o vídeo para poder responder essa última questão. Será capaz de diferenciar se um fenômeno é físico ou se um fenômeno é químico? A queima do papel é um fenômeno químico ou um fenômeno físico?
Se queimarmos uma folha de papel, não conseguiremos induzi-la à sua forma inicial. Temos então um fenômeno irreversível, pois não tem como tornar das cinzas uma outra folha de papel. Assim, estamos diante de um fenômeno químico. Acender uma lâmpada é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Acender uma lâmpada não é um fenômeno químico, pois o que ocorre é a transformação de energia elétrica em energia térmica e também com a formação de energia luminosa. Não acontece a reação química, assim não há formação de novas substâncias. E a água fervendo é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Quando a água está fervendo, acontece a passagem do estado líquido para o estado gasoso. O que se observa então é apenas uma mudança do estado físico, que é a ebulição. E não há transformação química, uma vez que não há formação de novas substâncias. Fundir o ferro é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? A fusão do ferro também não é considerada fenômeno químico. Nesse processo, o que está acontecendo é apenas a passagem do ferro do estado sólido para o estado líquido, sem a formação de novas substâncias. Misturar a água com açúcar é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? O açúcar, ao entrar em contato com a água, sofre um processo chamado de dissociação molecular. Nesse momento, os cristais do açúcar que estão aglomerados na forma como conhecemos, se dispersa pela água. Como a molécula do açúcar é muito pequena e invisível ao olho nu, só enxergamos a solução límpida como se fosse água pura. Mas ao colocarmos a solução no sol, a água evapora, deixando apenas os cristais de açúcar que voltam a se aproximarem, tomando sua forma inicial. Como conseguimos recuperar o açúcar da mesma forma que era antes, podemos dizer que estamos diante de um fenômeno físico. A queima do álcool é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? A queima do álcool é um fenômeno químico, pois durante sua queima ocorre a formação de outra substância. A molécula do álcool se transforma em CO2 e vapor de água e com liberação de calor e luz. Fritar o ovo é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Quando se está fritando o ovo, ocorre um fenômeno químico, pois no processo de fritura ou cozimento ocorrem inúmeras reações químicas e, consequentemente, estão sendo formadas novas substâncias.